Você já parou para pensar que o segredo para ter comida fresca de graça para o resto da vida pode estar escondido em um simples vaso no canto da sua sala? Olá para você que ama a natureza. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que parece mentira, mas é a mais pura verdade. Nós vamos te mostrar 12 árvores frutíferas incríveis que você pode cultivar em vasos e em espaços minúsculos. Sim, você ouviu muito bem. Nós prometemos que até o final deste vídeo, você vai descobrir como transformar aquela sua varanda apertada, ou aquele cantinho iluminado da janela, em um verdadeiro pomar particular. Mas aqui vai uma provocação para você. A maioria das pessoas acredita que para colher frutas, é obrigatório ter um quintal enorme ou uma fazenda. Isso é um grande mito. Existe um segredo que as grandes indústrias não querem que você saiba sobre o cultivo em pequenos espaços. E nós vamos revelar isso agora. E aí, você acha que é impossível colher maçãs ou limões morando no 10º andar de um prédio? Deixe a sua opinião nos comentários, porque a sua visão sobre plantas vai mudar para sempre. Antes de mergulharmos na nossa lista mágica, precisamos entender de onde vem essa ideia genial. Cultivar árvores em recipientes não é uma invenção da internet moderna. Na verdade, isso é muito antigo. Pense nos famosos jardins suspensos da Babilônia, ou nos antigos romanos que já plantavam limões em vasos de barro para proteger as plantas do inverno rigoroso. Ao longo dos séculos, os jardineiros japoneses aperfeiçoaram a arte do bonsai, provando que qualquer árvore pode viver em um espaço restrito. O conceito-chave aqui se chama enxertia e uso de porta, enxertos anões. Em palavras simples, os produtores pegam o galho de uma árvore que dá frutas deliciosas e o unem à raiz de uma árvore que cresce muito pouco. O resultado é uma planta pequena, que cabe em um vaso, mas que produz frutas do mesmo tamanho que uma árvore gigante. Isso revolucionou a jardinagem urbana. Agora, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode ter segurança alimentar e o prazer indescritível de colher o próprio alimento. Então, pegue o seu caderno de anotações, porque a nossa lista vai começar e você vai querer ter todas elas na sua casa. Para começar a nossa jornada verde, vamos falar da estrela dos pomares de varanda, o maravilhoso limoeiro. Muitas pessoas fogem das frutas cítricas porque acreditam em um mito muito comum. O mito de que as raízes do limão vão quebrar o vaso ou que a planta precisa de metros de profundidade na terra para sobreviver. Isso é uma grande ilusão. Se você escolher a variedade certa, como o limão siciliano anão ou o famoso limão galego, você terá um parceiro para a vida toda. Imagine a seguinte cena na sua cabeça. É um domingo de muito calor. Você tem visitas em casa. Em vez de abrir a geladeira e pegar um suco de caixinha, você caminha até a sua varanda, escolhe 2 limões amarelinhos, brilhantes e perfumados, e faz uma limonada gelada na frente de todo mundo. Essa é a verdadeira riqueza. O limoeiro precisa de um vaso de pelo menos 40 litros para ficar confortável. Ele adora tomar sol na parte da manhã e precisa de uma terra bem soltinha para a água não ficar parada. Ter um pé de limão em casa é como ter uma farmácia natural e um pedaço da natureza sempre à sua disposição. É o primeiro passo perfeito para o seu pomar. A nossa segunda escolha é uma das frutas mais amadas do mundo, especialmente pelas crianças. Nós estamos falando do morangueiro. Aqui nós podemos derrubar outro mito que atrapalha muitos iniciantes. Muita gente acha que o morango nasce em árvores altas, ou que precisa de canteiros quilométricos no chão. A verdade é que o morangueiro é uma planta rasteira que ama viver em vasos suspensos. Imagine instalar pequenos vasos pendurados no teto da sua sacada. Com o passar dos meses, as folhas verdes começam a cair pelas bordas, formando uma cascata linda. E no meio desse verde, surgem pontos vermelhos e brilhantes. São os seus morangos, livres de qualquer veneno ou produto químico. A vantagem de plantar morangos no alto é que as frutas não tocam a terra úmida, o que evita que elas apodreçam ou sejam comidas por lesmas.
Tudo o que eles pedem é um pouco de sol direto e água com regularidade. Você pode colher morangos docinhos no seu café da manhã, colocar no iogurte ou simplesmente comer direto do pé. É uma explosão de sabor que o morango de supermercado nunca vai conseguir imitar, pois ele é colhido verde. Mas antes de irmos para a terceira fruta, precisamos fazer uma pausa crucial. Vamos falar sobre a escolha do vaso ideal. Este é o alicerce de tudo. Não adianta comprar a melhor muda do mundo se a casa dela for ruim. O maior mito da jardinagem em recipientes é achar que qualquer balde velho serve, desde que tenha terra dentro. Na verdade, o vaso é como os pulmões da planta. Um excelente exemplo para ilustrar isso é pensar em nós mesmos usando um sapato de plástico num dia quente. O pé sua e fica abafado, certo? O mesmo acontece com as raízes em vasos de plástico sem furos. Por isso, os vasos de barro ou cerâmica são maravilhosos. Eles são porosos, o que significa que eles respiram. A água evapora pelas paredes do vaso, mantendo as raízes frescas. Mas se você só tem vasos de plástico, não tem problema. O segredo absoluto é a drenagem. Você precisa fazer muitos furos no fundo do vaso. Sem isso, a água da chuva ou da rega acumula no fundo, as raízes apodrecem e a sua planta morre afogada em poucos dias. Sempre escolha vasos proporcionais ao tamanho da planta, geralmente começando com 20 a 30 litros. Agora que você tem o vaso certo, vamos para a nossa terceira fruta fantástica. A figueira. Esta é uma árvore que carrega uma história milenar. E muitas pessoas têm medo de plantar em casa. O grande mito sobre o figo é que ele só se desenvolve em árvores imensas de fazendas antigas, com aquelas raízes grossas que destroem calçadas. Mas o segredo que pouca gente sabe é que a figueira adora ter as suas raízes apertadas. Quando você planta uma figueira em um vaso médio, o espaço limitado envia um sinal para a planta. Ela entende que não pode crescer para os lados, então ela concentra toda a sua energia em produzir frutas. É uma estratégia de sobrevivência fantástica. Visualize você chegando em casa depois de um dia cansativo de trabalho. Você vai até a sua planta, colhe um figo maduro, roxo por fora e intensamente vermelho e doce por dentro. Você corta a fruta, coloca um pedaço de queijo branco por cima e um fio de mel. É uma refeição de restaurante chique, cultivada a 1 metro do seu sofá. Para garantir figos suculentos, você só precisa colocar o vaso no lugar mais quente e ensolarado que tiver na sua casa. A nossa quarta maravilha em vaso é a amoreira anã. A amora é uma fruta maravilhosa, mas que gera muitas dúvidas. O mito que afasta as pessoas das amoras é a lembrança da infância. Todo mundo lembra daquelas moitas gigantes, cheias de espinhos dolorosos, que tomavam conta de terrenos baldios. Mas a ciência avançou muito. Hoje nós temos variedades de amoreira que são perfeitas para vasos, e o melhor de tudo, sem nenhum espinho. Imagine ter um pequeno arbusto verde e elegante na sua varanda. Durante a primavera, ele se enche de flores brancas. Semanas depois, essas flores viram pequenas frutinhas que mudam do verde para o vermelho, e finalmente chegam a um tom de roxo quase preto, brilhante e suculento. Um exemplo clássico e muito divertido de ter uma amoreira em casa é ver a alegria das crianças. Elas colhem as amoras frescas e ficam com os dedos e a boca todos manchados de roxo, sorrindo de orelha a orelha. A amora em vaso é muito resistente e perdoa esquecimentos de rega mais do que outras plantas. Em um vaso de 30 litros, ela vai produzir potes e mais potes de frutas todos os anos para você. E por falar em vasos e raízes, chegou a hora do nosso segundo conhecimento essencial: a terra perfeita. Um erro clássico e um dos maiores mitos que destrói o sonho de ter comida para sempre é ir até a rua, pegar terra de um barranco qualquer e encher o vaso. As pessoas pensam que terra é tudo igual. Mas a terra do chão, quando colocada dentro de um vaso,
Vira um bloco de concreto duro como pedra assim que seca. Nenhuma raiz consegue crescer ali. O exemplo perfeito para a terra de vaso é pensar em uma esponja de cozinha. A esponja absorve a água, fica úmida, mas tem buraquinhos que deixam o ar passar. A sua terra precisa ser assim. Para fazer essa mistura mágica, você vai juntar 3 coisas simples: uma parte de terra vegetal comum, uma parte de humus de minhoca para dar muita energia para a planta e uma parte de areia de construção grossa ou casca de pinos triturada. Essa mistura vai garantir que, quando você jogar a água, ela passe por toda a terra, molhe as raízes e vá embora pelos furos rapidamente. A terra macia é o que permite que a sua árvore frutífera cresça forte em um espaço tão pequeno. Seguindo com a nossa lista deliciosa, a quinta fruta é uma verdadeira joia da natureza: a romã. Além de ser linda e cheia de significados de sorte e prosperidade, a romanceira é incrivelmente adaptável a vasos. O grande mito sobre a romã é que as pessoas acham que demora 10 ou 15 anos para a árvore dar a primeira fruta. Mas quando você compra uma muda já enxertada e coloca em um vaso ensolarado, ela pode começar a florescer no mesmo ano. A romanceira tem flores laranjas e vermelhas, que são um espetáculo visual por si só. Imagine a sua varanda decorada com essas flores vibrantes. Depois, elas se transformam em esferas avermelhadas. Quando você abre uma romã cultivada por você, é como abrir um baú de tesouros. As sementes parecem pequenos rubis brilhantes. Você pode usar essas sementes crocantes e doces por cima de uma salada verde para dar um toque sofisticado, ou simplesmente comer de colher. A romã gosta de climas mais secos e quentes, então não precisa se preocupar em regar todos os dias. Ela é forte, bonita e traz um charme exótico inigualável para o seu pequeno jardim. A sexta árvore da nossa lista é uma das mais desejadas: a laranjeira anã, mais especificamente a laranjinha quincan, ou até mesmo uma laranja-pera adaptada. O mito que ronda as laranjeiras é que elas sugam toda a energia do solo rapidamente e morrem em vasos depois de um ano. Isso só acontece se você não cuidar da alimentação dela. Mas com os cuidados certos, ela viverá décadas com você. Ter um pé de laranja no apartamento é uma experiência sensorial completa. Tudo começa com as flores. Quando a laranjeira floresce, ela solta um perfume doce no ar que vai entrar pela sua janela e perfumar a sua sala de estar. É melhor que qualquer aromatizador artificial caro que você compra no mercado. Pense no exemplo de acordar num sábado de manhã. Você vai até a varanda, sente o cheiro das folhas cítricas e colhe algumas laranjinhas frescas. A quincan, por exemplo, é especial porque você come ela inteira, com casca e tudo. Ela explode na boca com uma mistura perfeita de doce e azedo. Para o sucesso das laranjas no vaso, garanta um recipiente grande, com furos largos e muitas horas de sol direto sobre as folhas. Mas como garantir que essa laranjeira, ou qualquer outra planta da nossa lista, tenha comida suficiente no vaso para dar frutas a vida toda? É aqui que entra o nosso terceiro conhecimento fundamental: a adubação mágica. O mito perigoso aqui é a crença de que você precisa comprar fertilizantes químicos caros, com nomes complicados, cheios de letras e números coloridos no rótulo. A verdade é que a melhor comida para a sua planta está no seu lixo. Isso mesmo. O adubo orgânico é o segredo para a comida eterna. Imagine que o vaso é uma prisão com os portões fechados. A planta não pode buscar comida em outro lugar. Então você precisa levar o banquete até ela. Um exemplo maravilhoso e simples de fazer em casa é usar a borra de café que sobra de manhã. Em vez de jogar fora, misture essa borra na terra. Ela é rica em nitrogênio e deixa as folhas bem verdes. Outro exemplo são as cascas de ovo. Depois de fazer uma fritada, lave as cascas, deixe secar e triture no liquidificador. Esse pó branco é puro cálcio, que deixa os troncos fortes e evita que as frutas caiam antes do tempo.
Alimente seus vasos uma vez por mês, e a mágica acontece. Com a terra bem alimentada, podemos receber a nossa sétima maravilha tropical, o maracujá. Pode parecer loucura sugerir o maracujá para pequenos espaços, afinal, ele é uma trepadeira vigorosa. O mito que assusta os jardineiros de varanda é que o maracujá vai crescer descontroladamente e engolir o prédio inteiro, destruindo as paredes. Mas a verdade é que o maracujá pode ser perfeitamente treinado. Ele é como um cãozinho obediente se você tiver a estrutura certa. Você pode cultivar um pé de maracujá em um vaso de 40 litros, encostado na parede da sua sacada. Basta colocar uma pequena treliça de madeira, ou até mesmo esticar alguns fios de arame na parede. A planta vai se enrolar graciosamente por esses fios, criando uma cortina verde que ainda protege a sua casa do calor do sol. E o exemplo mais espetacular é quando as flores abrem. A flor do maracujá é uma das coisas mais bonitas e complexas da natureza. Parece uma coroa alienígena. Depois, colher aquele fruto amarelo e pesado, cortar ao meio e fazer uma mousse de maracujá fresca não tem preço. É a natureza decorando e alimentando a sua casa. A nossa oitava árvore é uma explosão de nostalgia e sabor brasileiro. A pitangueira. Muitas pessoas que cresceram no interior têm uma memória afetiva com essa fruta vermelha e cheia de curvinhas. O mito que impede as pessoas de cultivarem a pitanga em vasos é achar que ela é uma árvore selvagem, que só dá frutos se estiver plantada em matas ou calçadas grandes. Isso é um erro. A pitangueira se adapta fantasticamente bem à vida em recipientes. E o mais incrível dessa planta é a sua folhagem. Mesmo quando não está dando frutas, as folhas da pitangueira são lindas, avermelhadas quando nascem e depois ficam de um verde escuro muito elegante. O grande espetáculo acontece quando as frutinhas começam a madurar, mudando do verde para o laranja até o vermelho sangue. Um exemplo lindo do que acontece quando você tem uma pitangueira na varanda é a visitação dos pássaros. Pequenos passarinhos, como os sanhaços, vão descobrir a sua árvore e visitar a sua janela de manhã cedo para tentar roubar uma pitanga. Você vai criar um pequeno ecossistema no meio da cidade de concreto. É pura poesia urbana. Mas se a pitangueira ou o limoeiro começarem a crescer mais do que o seu espaço permite, o que fazer? É aqui que você precisa dominar o nosso quarto conhecimento vital: a arte da poda. O mito mais assustador para quem cultiva plantas é o medo da tesoura. As pessoas acham que cortar um galho vai machucar a planta, ou pior, vai matar a árvore e ela nunca mais dará frutos. Na realidade, a poda é exatamente o oposto. É um ato de amor e renovação. Pense na poda como um corte de cabelo. Se você nunca corta o cabelo, ele fica pesado, sem forma e com as pontas duplas, certo? Com as árvores é igual. Quando você corta os galhos secos, ou aqueles galhos que estão crescendo tortos para o meio da planta, você está abrindo espaço. O exemplo perfeito é olhar para o meio da sua planta. O sol precisa entrar lá dentro, o vento precisa passar pelas folhas para evitar fungos e doenças. Ao cortar as pontas superiores da sua árvore no vaso, você diz a ela para parar de crescer para cima e começar a produzir galhos mais fortes e mais flores. A poda mantém a sua árvore do tamanho perfeito para o seu apartamento. Com a tesoura na mão e sem medo de podar, você está pronto para a nona fruta da nossa seleção, a goiabeira. Sim, é totalmente possível ter goiabas deliciosas morando no alto de um prédio. O mito que afasta a goiaba dos vasos é que na natureza ela atinge até 8 metros de altura. Como colocar isso numa sacada? A resposta está na escolha da muda e na poda constante. Existem variedades anãs fantásticas, ou você pode simplesmente podar uma goiabeira comum para mantê-la com menos de 1,5 metros de altura. Ter uma goiabeira no vaso é garantir um perfume inconfundível na casa. Imagine a cena. É época de colheita. Você tem 3 goiabas enormes, de casca amarela
e miolo rosado no seu pequeno vaso. Você tira a fruta do pé e o cheiro doce de goiabada invade a sala imediatamente. É um cheiro que traz conforto. Para conseguir isso, a goiabeira precisa de um vaso de 50 litros, bastante água e muito sol. Ela é uma árvore rústica e valente, que responde muito bem ao adubo caseiro que ensinamos antes. Você vai se surpreender com o tamanho e a doçura dos frutos que ela consegue produzir confinada. Nós chegamos à nossa 10ª planta, e aqui vamos colocar uma surpresa que muitos consideram hortaliça, mas botanicamente é uma fruta maravilhosa: o tomate cereja. Por que ele está nesta lista de comida para sempre? Porque ele é o campeão absoluto de produtividade em pequenos espaços. O grande mito do tomate é achar que você precisa daquelas gaiolas de arame enormes e canteiros imensos para colher alguns frutos. Pelo contrário, você pode plantar o tomate cereja num vaso de 10 litros, ou até mesmo em uma garrafa PET pendurada de cabeça para baixo na sua janela. O tomate cresce incrivelmente rápido. É o exemplo perfeito para quem é ansioso e quer ver resultados logo. Em poucas semanas após o plantio, aparecem as flores amarelinhas. E logo depois, cachos inteiros de bolinhas verdes que amadurecem para o vermelho intenso. A melhor parte de ter um tomateiro em casa é a conveniência. Você está preparando uma salada ou uma macarronada na cozinha. Falta um toque especial. Você dá 5 passos até a varanda, arranca um cacho de tomates cereja docinhos e joga direto no prato. É o ápice da comida fresca. Para manter tomates e todas essas outras frutas gordinhas e cheias de suco, o nosso 5º conhecimento é a chave da vida: a rega inteligente. Aqui reside o mito que mata a maioria das plantas de apartamento. As pessoas acreditam fielmente que devem regar a planta todos os dias, um pouquinho por dia, como se fosse um relógio. Isso é um crime contra as raízes. Plantas em vasos sofrem muito com o excesso de água. A terra encharcada tira o oxigênio e as raízes morrem sufocadas. O segredo não é a frequência, mas a observação. O melhor exemplo de como regar corretamente é o famoso e infalível teste do dedo. Esqueça os calendários. Vá até o seu vaso e afunde o dedo indicador na terra, até a metade. Se você sentir a terra úmida e fria colando no seu dedo, não coloque nenhuma gota de água. A planta ainda está abastecida, mas se o seu dedo sair limpo e a terra estiver seca e esfarelando, é hora de regar. E quando for regar, regue com vontade. Jogue água até ela começar a vazar pelos furos do fundo do vaso. Isso garante que a água chegou em todas as raízes, lá embaixo. Depois, espere secar de novo. Com a rega dominada, vamos para a nossa 11ª fruta, uma opção chique e extremamente saudável: o mirtilo, também conhecido como blueberry. O mito que impede muita gente de tentar cultivar mirtilos é a ideia de que eles só sobrevivem no frio congelante da Europa ou dos Estados Unidos, onde neva. A excelente notícia é que a agricultura avançou muito, e hoje existem variedades de mirtilo totalmente adaptadas ao calor, perfeitas para o clima tropical e para o cultivo em varandas ensolaradas. O mirtilo em vaso é um espetáculo ornamental. É um pequeno arbusto delicado. Na época certa, ele produz cachos de frutas redondinhas, azuis e empoeiradas. Um exemplo irresistível de ter essa planta é a possibilidade de fazer um café da manhã de novela. Você acorda, faz as suas panquecas quentinhas e vai até a varanda colher um punhado de mirtilos frescos. Você joga os mirtilos por cima das panquecas com mel. É um alimento riquíssimo em antioxidantes que você cultivou a custo zero. O segredo do mirtilo no vaso é manter a terra um pouco mais ácida. Adicionar algumas agulhas de pinheiro secas na terra resolve esse problema magicamente. E para fechar a nossa lista com chave de ouro, a 12ª fruta é talvez a mais incrível de todas para se ter em um vaso: a majestosa jabuticabeira. O mito em torno da jabuticaba é assustador.
Dizem que quem planta não colhe, porque ela demora mais de 20 anos para dar a primeira fruta. Isso era verdade no passado. Mas hoje, se você escolher a jabuticabeira híbrida, que é uma espécie cruzada exatamente para vasos, ela pode dar frutos já no primeiro ou no segundo ano de vida. A jabuticabeira é diferente de tudo porque as flores e as frutas não nascem nas pontas dos galhos, mas sim grudadas direto no tronco e nos braços principais da árvore. O visual de um vaso com uma pequena jabuticabeira de 1,5 m, com o tronco completamente forrado de bolinhas pretas, redondas e brilhantes, parecendo pérolas negras, é inesquecível. O exemplo de saborear essa fruta é clássico. Você senta perto do vaso no fim de tarde e vai estourando as jabuticabas doces e suculentas na boca, uma por uma, até cansar. Ela bebe bastante água, então mantenha o vaso sempre bem hidratado para as frutas não murcharem. Todas essas 12 maravilhas precisam do nosso sexto pilar do conhecimento para existir: o sol e a iluminação. O mito urbano aqui é que as plantas de varanda podem sobreviver bem apenas com a claridade de uma janela fechada, sem receber o sol batendo nas folhas. Frutas são, literalmente, energia solar condensada na forma de açúcar. Sem sol direto, não tem fruta. A árvore pode até ficar verde e bonita, mas nunca vai ter força para produzir flores e segurar os frutos. Imagine que a sua planta é um pequeno painel solar vivo. Um excelente exemplo é pensar em você tomando sol na praia. Você precisa dos raios tocando a sua pele para produzir vitamina. A árvore precisa de pelo menos 4 a 6 horas de sol tocando as folhas dela todos os dias. Se a sua varanda bate sol apenas de manhã, posicione os vasos mais exigentes bem na beirada. Se você cultiva dentro de casa, perto de uma janela de vidro, lembre-se de girar o vaso um pouquinho toda semana. Isso garante que todos os lados da árvore recebam luz por igual, evitando que ela cresça torta procurando o sol. Se o seu vaso está no sol, adubado e regado, mas as flores caem e não viram frutas, você precisa do nosso sétimo segredo: a polinização manual. O mito perigoso aqui é acreditar que a natureza vai dar um jeito sozinha. Na roça isso é verdade. Mas lembre-se, você mora num apartamento. As abelhas e as borboletas dificilmente vão subir até o 15º andar do seu prédio para polinizar o seu maracujá ou o seu limoeiro. Se a flor não for polinizada, a fruta não nasce e a flor cai no chão. Mas não se desespere, porque a solução é simples e até divertida. Você vai fazer o papel da abelha. O exemplo prático é pegar um pincel de maquiagem bem macio, ou até mesmo um cotonete limpo. Quando as flores abrirem, você esfrega o pincel suavemente no centro de uma flor, recolhendo o pó amarelo, e depois esfrega no centro de outra flor da mesma planta. Faça isso de manhã cedo, passando de flor em flor como se fosse um inseto passeando. Esse truque simples engana a planta, cruza o pólen e garante que praticamente todas as flores se transformem em frutos suculentos no seu vaso. Para finalizar a nossa jornada, chegamos ao conceito mais importante, que garante o nosso título de comida para sempre: a rotação e a propagação. O último grande mito do cultivo em vasos é achar que a árvore vai viver 5 anos e depois morrer naturalmente porque ficou velha e esgotou o vaso. Isso não precisa ser verdade se você agir como um agricultor inteligente. Para ter comida infinita, você deve usar o método da renovação. O melhor exemplo disso é a propagação por estaquia. Quando você for podar o seu limoeiro ou a sua amoreira, não jogue os galhos cortados no lixo. Esses galhos são clones perfeitos da sua árvore. Se você colocar a ponta desses galhos em um novo vaso com terra úmida, eles vão criar raízes e formar uma nova árvore, jovem e cheia de energia, totalmente de graça. Enquanto a árvore principal produz as frutas da temporada, os bebês crescem ao lado. Quando a árvore mais velha cansar daqui a muitos anos, você já tem outra adulta pronta no lugar dela.
É um ciclo eterno de abundância e vida que acontece no silêncio da sua sacada. E assim, o alimento nunca acaba. E aí está a grande reviravolta dessa história toda. Você não precisa de uma grande fazenda, nem de tratores, nem de quintais gigantescos. Com alguns vasos escolhidos a dedo, um pouco de terra boa e a luz do sol batendo na janela, você acabou de descobrir que é possível se tornar um verdadeiro agricultor morando no meio da cidade de concreto. Colher limões, amoras, figos e jabuticabas a poucos passos do seu sofá não é mais uma ilusão. É uma realidade que está ao alcance das suas mãos a partir de hoje. Ao adotar essas técnicas simples de adubação caseira e rega consciente, você garante não apenas saúde, mas comida fresca para sempre para você e para a sua família. Muito obrigado por assistir e por se reconectar com a natureza conosco. Agora é com você. Inscreva-se no canal para não perder os próximos segredos da jardinagem. Deixe aquele like para fortalecer o nosso trabalho e espalhar mais verde pelo mundo. E responda a nossa grande pergunta aqui nos comentários. Das 12 frutas que mostramos hoje, qual delas você vai plantar no seu primeiro vaso amanhã mesmo? Vamos conversar lá embaixo. Até o próximo vídeo e boas colheitas!